Olá! O projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem deve ser votado até o fim de junho. A matéria fixa as metas e as prioridades da administração municipal. A LDO é um instrumento de conexão entre o Plano Plurianual, chamado de PPA, e o Orçamento Anual, pois estabelece a ligação entre o curto prazo, que é o orçamento, e o longo prazo, que é o PPA, que trata das metas de um governo em 4 anos. A LDO orienta a formatação do orçamento, que será encaminhado à Câmara no segundo semestre. O Questão de Ordem de hoje tenta desmistificar a LDO e mostrar para você o que ela influencia a vida de cada um dos munícipes da nossa cidade. Para isso, a gente conta com a participação do diretor de Contabilidade e Orçamento da Prefeitura Municipal de Campinas, João Carlos Ribeiro da Silva, e também com os vereadores André Von Zuben, líder de governo na Câmara, e Paulo Búfalo, do PSOL. Eu começo com o João Carlos. Seja bem-vindo, João Carlos. Inicialmente, você inclusive esteve aqui na audiência pública que tratou desse tema. Eu gostaria que você contasse para a gente o que de essencial tem na LDO de 2016. Bom, muito bem, a LDO é um instrumento de planejamento de curto prazo, né, como você bem colocou no início, e previsto aí na Constituição Federal e também na Lei de Responsabilidade Fiscal. E ela visa justamente fazer esse elo de ligação entre o PPA e a Lei Orçamentária Anual. E o de essencial nela é isso aí, são as metas previstas para o próximo ano, né, que serão executadas na Lei de Orçamento, e busca justamente compatibilizar as receitas previstas para o ano que vem e as despesas, e assim estabelecer as prioridades e metas da administração para o ano de 2016. Mas o que a gente percebe, inclusive eu estive na audiência, é que vocês falam o seguinte: olha, a tal meta é fazer tal coisa, mas ainda não se estipula valores. Nesse momento ainda não é valores, é isso? Exato, tem a meta fiscal, né? Então o primeiro quadro, um dos quadros que é obrigatório na Lei Complementar 101, né, que estabelece aí a LDO, é a meta fiscal. Na meta fiscal a gente estabelece os valores máximos aí que a gente estima de arrecadação e também de realização das despesas. Então a meta fiscal prevista na LDO é de 4 bilhões e 930 milhões de reais, né, incluindo aí receitas próprias da prefeitura e operações de crédito e transferências de convênio. Então, por que ela já não estabelece os valores do orçamento? Justamente porque ela tem como meta, a meta fiscal dela é o superávit primário, ou déficit primário, dependendo se você tem uma receita maior de capital, de operação de crédito, do que receita corrente. Então, o objetivo dela é o quê? É estabelecer a meta fiscal e, na execução do orçamento, quando você mandar o orçamento aqui para a Câmara, para votação, o orçamento está compatível com essa meta que foi estabelecida na LDO. Sim. E mais um anexo que complementa a LDO, que é as prioridades e metas do governo, que são as obras. Eu estou com elas aqui, daqui a pouquinho a gente vai Okay. detalhar, inclusive, as que inicialmente são consideradas as mais importantes, mas antes nós vamos falar com os vereadores, André Von Zuben e Paulo Búfalo. Vereador Búfalo, o senhor que já deve ter tido acesso à LDO, todos os parlamentares tiveram, qual é a análise que o senhor faz desse projeto que está aqui na casa? Bem, Mirna, telespectadores aqui, quero cumprimentar o líder do governo, André Von Zuben, o representante do governo aqui, né, o diretor de finanças. Bem, como uma peça de planejamento, é evidente que uma primeira preocupação nossa é avaliar aquilo que o próprio executivo apresenta à casa, então essa estimativa de receita, diante de um cenário estadual e nacional, né, no que diz respeito às finanças. Então, uma das análises que nós estamos trazendo, eu procurei até no dia da audiência pública falar da questão do ICMS, mas nós aqui, da nossa região, como uma região de grande dependência, por exemplo, do sistema Cantareira, temos ouvido com frequência, né, de investidores e de empreendedores aqui na cidade que já sofrem um impacto com a questão da crise hídrica. Então,
é natural que uma peça de planejamento, mesmo que orçamentário, olhe para essa questão. Então, é um dos temas que nós estamos pensando, levando em consideração, porque isso vai precisar ter uma análise. Além disso, com 2 decretos, um de janeiro, outro de fevereiro de 2015, o governo estadual fez um contingenciamento na área de saúde. Então, um ano que nós tivemos uma epidemia de dengue no estado inteiro, e esse contingenciamento da saúde em 2015 vai ter um impacto aí de 1,6 bilhões na saúde do estado de São Paulo. Natural que isso acabe impactando aqui também. Um terceiro aspecto dessa questão da receita, e que eu acho que dificulta o planejamento para quem está atuando nessa área, né, é agora o ajuste fiscal, para que a gente não vá para outras áreas. A própria área de saúde tem uma estimativa de um contingenciamento de mais 12 bilhões pelo Ministério da Saúde aí nessa questão do governo federal. Então, nós temos olhado para isso. Da nossa parte, nós nos preocuparemos em colocar na Lei de Diretrizes Orçamentárias dispositivos que nos permita, diante de um impacto e de eventuais quedas de receita, nós vamos procurar colocar na Lei de Diretrizes Orçamentárias dispositivos que minimize o impacto dessa queda de receita sobre as pessoas que têm menos recursos. Então, o olhar nosso para a Lei de Diretrizes Orçamentárias, agora que nós já começamos a trabalhar em algumas emendas, será esse olhar. Sim. Agora nós vamos falar então com o vereador André Von Zuber. E o senhor, vereador, seja bem-vindo novamente. Como o senhor analisa esse projeto? Obrigado, Mirna, pelo convite. Queria saudar o vereador Paulo Búfalo, o João Carlos, representando a administração, diretor de contabilidade. Fazer uma peça orçamentária, você fazer um planejamento, no caso, né, da lei de diretrizes, é sempre um desafio, porque você está tentando projetar para o futuro perspectivas que nem sempre você tem condições, né, de ter controle dessas variáveis, né? Por exemplo, a inflação, por exemplo, como que vai se comportar a economia. Então, tudo isso, ela, sem dúvida nenhuma, impacta e cria situações onde o gestor público, quando se debruça sobre um planejamento, tem que procurar fazer a melhor projeção possível, né? E uma coisa que eu quero destacar, tanto nessa agora como nas anteriores que vêm sendo apresentadas aqui na casa, é a perspectiva de uma proposta, no caso da LDO, mas da proposta orçamentária que vieram nos anos anteriores, de uma forma bastante consistente e coerente. Porque o que acontecia? Você tinha em outras ocasiões propostas que, por não conseguirem serem exatamente próximas da realidade, acabavam gerando distorções, onde se previa, por exemplo, uma arrecadação muito acima da realidade que de fato ia acontecer. E isso gerava distorções muito grandes, porque você acaba também prevendo suas despesas em função de uma determinada arrecadação que não se confirmava. É óbvio que nesse momento a gente não está ainda nessa fase, mas é a partir desse trabalho da LDO que vai ser construído a nossa lei orçamentária para vigorar a partir de 2016. Então, o que eu gostaria de destacar é justamente essa forma que nos últimos anos vem sendo caminhada pela Secretaria de Finanças, por esse governo, de uma forma bastante coerente, uma forma realista, e com isso, a possibilidade da gente discutir um orçamento dentro do mais próximo possível do que vai acontecer, é muito bom. É bom para a cidade, porque você não fica, muitas vezes, com ilusões, achando que uma determinada receita vai acontecer e ela não se realiza. Nós estamos passando por um momento muito difícil no país, né? Essa crise econômica, a recessão está cada vez aumentando mais, e isso vai impactar muito todos os governos municipais, estaduais, e eu acho que essa tônica tem que estar
presente nessa perspectiva de formulação para o orçamento. Então eu queria dizer que eu acho que a peça está bem coerente, como vem sendo as últimas que têm vindo aqui para essa casa. Eu acho que a partir dela nós vamos poder montar um orçamento que, como você bem disse, deve vir para casa no segundo semestre, o mais próximo da realidade. Sim, agora, João, quando a gente fala desses impactos, os dois parlamentares, inclusive o vereador Búfalo lembrou da questão do ICMS, lembrou também de alguns decretos, e o vereador André falou também do momento, porque passa um momento, digamos que não vamos falar de recessão, mas um momento em que é necessário uma maior atenção com os gastos, principalmente com os gastos públicos. Qual é a visão que a prefeitura tem nesse sentido de, olha, nós vamos contar um pouco mais com a arrecadação própria, não, nós vamos contar um pouco mais com recursos enviados pelos governos estadual e federal? Qual é a ideia da prefeitura? Pois bem, como já mencionado pelo Paulo Buff e pelo vereador André von Zuben, o momento, realmente a gente tem uma crise hídrica, né, e também tem uma crise financeira, principalmente no governo federal. Com isso, as projeções que nós utilizamos para elaborar a LDO e que serão levadas para o orçamento, levamos em consideração também esses elementos, né? E em relação ao ICMS, o crescimento previsto foi da ordem de 7,5%, né? Já projetando aquilo que a gente vai receber esse ano. Então, é um crescimento adequado dentro do planejamento já, que também foi previsto pela Secretaria de Planejamento do Governo do Estado. Então, ele está bem adequado àquela previsão que já vem da própria diretriz do governo estadual. Sim, mas só um adendo, eu lembro que na audiência pública, inclusive, vocês passaram a informação que existe uma preocupação em relação a isso, porque em maio, por exemplo, já se tinha tido um repasse menor do que a expectativa, que inclusive parece que era mais ou menos metade do valor, foram 62 milhões de reais, é isso mesmo? Exato, é. O ICMS, ele tem algumas, ele é repassado semanalmente, né? Então e sempre nas terças-feiras. Então toda terça-feira entra a arrecadação do ICMS, o repasse do ICMS, né? Tem, assim, quando você compara um mês com o outro, então pode ocorrer, você tem que ver se tem a mesma quantidade de semanas. Então tem mês que tem 5 semanas, tem mês que dá 4 semanas, porque é justamente o repasse que cai na terça-feira. Então tem que eliminar essa distorção, porque pode ter um repasse maior no mês, mas porque teve uma semana a mais do que numa semana. Então essa queda, você tem que analisar sempre um período fechado contra um mesmo período para ter essa queda. Então hoje, o acompanhamento que a gente vem fazendo da arrecadação, ele está nessa faixa de 6,5%, 7% de crescimento ainda, né? Basicamente a reposição da inflação, né? Ou, né, considerando a inflação já num patamar de 7, nem isso. A gente está falando aqui do crescimento não descontando a inflação, crescimento nominal. Então, toda essa preocupação já é feita na elaboração do orçamento. E a questão do repasse, das transferências de convênios, aquilo que foi previsto na peça de planejamento da LDO, é justamente aquilo que já é de obrigação do governo de transferir. Está previsto na Constituição, ou seja, o repasse fundo a fundo, no caso da saúde, o repasse do Fundeb, na educação, então, ou seja, são verbas que não devem sofrer contingenciamento, porque está prevista na Constituição. Então, aquela receita prevista para essas, especificamente saúde e educação, está dentro daquilo que é obrigação constitucional do governo federal e estadual. Na questão de convênios, o que nós colocamos são convênios que já estão firmados com o governo federal, ou seja, convênios que já foram assinados. Esse sim pode ter contingenciamento em função de uma queda maior na arrecadação e tal. Pode acontecer então do governo dizer, olha, eu não tenho dinheiro para mandar esse repasse para vocês? Pode, isso pode, porque se a arrecadação dele cair, isso são repasses que a gente chama de transferências voluntárias, não aquelas que são obrigatórias. Então, o Fundeb e o SUS Fundo a Fundo são obrigatórios, mas convênio não, são transferências voluntárias. Embora está assinado tudo, mas se houver uma queda na arrecadação do governo federal, ele vai sofrer contingenciamento, porque ela não vai ter o financeiro para te passar.
Então, essa obra, esse recurso que normalmente é para uma obra, ele pode ter que a gente chama de uma renegociação daquele contrato, esticar o prazo dele, transferir o prazo dele para o próximo ano, coisa do tipo. Mas é assim, a gente tem que colocar essa previsão no orçamento. E no orçamento também tem um instrumento que é o próprio contingenciamento. Então, Sim. o governo municipal também não vai mandar executar uma obra se o recurso não vir. Então, são instrumentos de planejamento e instrumentos de execução. Então, o contingenciamento faz parte de um desses instrumentos. Tá ótimo. Então, a gente vai para um breve intervalo do Questão de Ordem e volta já já. Não saia daí. Estamos de volta no segundo bloco do Questão de Ordem, que hoje discute o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai aí dar as metas para a administração municipal no ano que vem. E, vereadores, o João falou um pouquinho sobre essa questão do que influencia o repasse estadual e federal nas nossas contas. E a gente muitas vezes observa que não só Campinas, mas muitos municípios se tornam reféns. Olha, para eu poder fazer tal investimento, eu preciso de uma verba federal. Nesse ponto de vista, essa situação preocupa vocês? Vereador Búfalo. Veja só, nós precisamos considerar nesse caso, quer dizer, Campinas, embora a gente tenha um olhar estadual e federal, Campinas tem uma certa peculiaridade de todo o parque industrial e produtivo, da arrecadação própria. Tem municípios que sofrem muito mais com isso. Então, uma das preocupações que nós temos que ter também aqui, que é uma preocupação interna, e eu acho que isso deve nos orientar, Mina, o próprio secretário, ele, no dia da audiência, anunciou o crescimento de repasses ao Camprev. Por exemplo, o Camprev, há alguns anos a gente tem assistido a prefeitura... O que é o Camprev? O Camprev é a caixa de previdência do servidor público municipal. Tá bem. Então, veja só, algumas políticas adotadas e prioridades adotadas, como, por exemplo, as terceirizações da administração pública, contratações de organizações sociais, contratações de comissionados, impactam diretamente o sistema previdenciário. Então, essa é uma preocupação que nós temos que ter, estabelecer uma meta que possa resguardar, né, as condições daqueles que contribuíram durante um determinado tempo e agora dependem do Camprev. Então, ao pensar as metas, nós temos que pensar dispositivos que possam resguardar. Me parece que a Isso é quando entra aqui nas metas como manutenção do fundo previdenciário, Exatamente. É isso? Então, me parece que a administração já está apontando para isso. Então, é esse olhar que nós precisamos ter, ouvir, inclusive, nós ouvimos já um posicionamento na audiência pública em relação a esse tema. Agora, o impacto, então, ou seja, às vezes a gente tem as opções das terceirizações, das contratações das organizações sociais, mas nós precisamos ter uma noção, quando se opta por isso, do impacto disso na previdência do servidor público direto. Então, esse é um debate que nós vamos ter que fazer ao debater a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? E que acaba tendo uma outra dimensão da política, trazendo para uma responsabilidade nossa mesmo, né? Qual é a visão da prefeitura, João? Não, é uma preocupação o nosso sistema de previdência, né? Que é a previdência do servidor público, porque diferentemente do trabalhador da iniciativa privada, o servidor público ele tem uma previdência própria. E a nossa previdência própria ela é deficitária. Então, realmente existe a preocupação e a questão da gente ter que aportar recursos no sistema previdenciário do servidor público limita muito mais ainda a nossa capacidade de investimento
em infraestrutura para a cidade, seja em construção de creche, seja em investimento em vigilância, Mas em é segurança. uma obrigação por lei, é isso? Mas é uma obrigação por lei, que são os salários dos aposentados e também o pagamento das pensões, né, das pensionistas. Então é uma obrigação legal, o município tem que cumprir, mas, enfim, acaba sendo penalizado a questão orçamentária, porque você direciona recursos para pagamento de aposentadoria acima daquilo que é a obrigação legal sua, que seria o teto, que é 22% de repasse. Mas por que acima? Para complementar o déficit. Porque Então, hoje existe uma forma de... Sempre eles estão devendo, é isso? não, o custeio da Previdência, assim, o servidor público ele contribui com 11%. Na iniciativa privada funciona basicamente igual. Então, na iniciativa privada, varia da faixa salarial de 7,5% a 11%. No servidor público, não, é 11%. Então, não importa a faixa salarial, cada um contribui com 11% do seu rendimento. E a parte patronal que a prefeitura tem que colocar, os órgãos em si, né? Prefeitura, Câmara, as autarquias, é o dobro, é 22%. Então, a arrecadação do Camprev gira em 33% do total da folha do município. Esses 33% que ele arrecada da folha não pagam a folha de inativos. Então, essa complementação do déficit, bem lembrado pelo vereador Paulo Búfalo, é o que limita a nossa capacidade de investimento hoje. Sim. Então A prefeitura não pode dizer, olha, eu estou cumprindo a lei, que são os 33%, e deixar por isso mesmo. Não é possível, né? Não é possível, não tem como. Entendi. E agora, vereador André, em relação até essa questão do repasse, o vereador Búfalo lembrou que Campinas tem nós temos o ISSQN, temos o IPTU, não dependemos tanto de repasses. E então, de que forma o senhor acredita que a cidade deve pensar nessas metas para 2016, pensando o quê? Em manutenção ou em investimento? Bom, muito embora Campinas tenha uma situação privilegiada do ponto de vista econômico, ela não está fora de um contexto nacional e estadual que vai gerar dificuldade para todos, né? Então, independente do tamanho, nós seremos afetados também. Agora, de um modo geral, o que a gente percebe é que os municípios, dado a grande quantidade de atribuições que foi repassado ao longo do tempo, tem muita dificuldade em honrar os compromissos com as receitas próprias. Então, isso hoje é uma realidade do país. Tanto é que se discute muito essa questão do pacto federativo, quer dizer, você talvez tenha que rediscutir um pouco a distribuição dos tributos. Isso é muito importante. Então, o que acaba acontecendo? As receitas municipais, esses repasses que hoje são constitucionais, eles acabam, vamos dizer assim, maldando para você manter o município, e assim mesmo com dificuldade. E para você fazer investimentos, por exemplo, construir mais creche, construir mais postos de saúde, só para ficar em 2 casos, você acaba dependendo de repasses do governo federal, que é quem hoje centraliza a maior parte dos recursos. Então, essa condição, ela é uma condição que tem afligido os municípios brasileiros de um modo geral. Ou seja, a gente acaba sempre dependendo. E aí, quando você tem uma dificuldade no governo federal, por conta desse contingenciamento, do déficit todo do governo federal, e esses repasses são contingenciados, você acaba prejudicando os municípios que contavam com isso para poder oferecer mais creche, oferecer mais postos de saúde. Então, hoje nós temos uma situação muito complicada no país. E isso, estou falando, não é Campinas, isso é uma constatação. Por exemplo, a área de habitação. A cidade, de um modo geral, não tem capacidade própria de investir na habitação porque é um custo muito alto investir na habitação. Então, o que acontecia? Você tinha antes o BNDES, o BNH, que era o Banco da Habitação, que provinha os recursos para as Coabs executarem política habitacional. Quando acabou o BNH, as cidades praticamente pararam de investir porque elas não tinham capital. Isso eu estou falando todas as cidades, capitais, cidades médias, quer dizer, tirou, porque os recursos vinham desse fundo. E hoje você tem uma perspectiva
de construção na habitação através do programa Minha Casa Minha Vida, que também são recursos federais. Isso para todos, não só a cidade, os estados também dependem desse recurso, né? Talvez a exceção seja o CDHU, que dispõe de um recurso orçamentário relativamente bom para fazer frente. Mas os outros estados e os municípios não dispõem disso. Então, se você tem um contingenciamento do governo federal que afeta a habitação, nós teremos problemas na área de habitação no Brasil inteiro. Então, essa preocupação que a gente está externando aqui em Campinas é uma preocupação diante de uma realidade, de uma distorção de distribuição dos recursos tributários e que acaba criando uma dependência do governo federal que os municípios ficam sempre à mercê ou da boa vontade do governo federal ou se existe uma crise no governo federal, isso afeta já de pronto a capacidade nossa de investimento. Então, acho que esse é um problema que tem que ser discutido de uma forma bastante ampla e eu espero que isso possa avançar e mudar um pouco essa forma de distribuição dos recursos que são arrecadados através dos... Mas nessa questão entra a participação do fundo dos municípios, que é um repasse? Um dos repasses. Um dos repasses. Mas eu acho interessante que o vereador André levantou pelo seguinte, né? Tem sempre que os municípios, embora nós estejamos discutindo uma lei de abrangência municipal, como trata-se de planejamento, tem a ver com essas questões de repasses, nós vamos ter que debater essa questão fiscal da distribuição no país inteiro. E eu digo isso até porque eu citei o município de Campinas como uma condição privilegiada, não no sentido de ele vai estar fora dos impactos disso. Mas se a gente pegar um município como Campinas, ou os municípios do Sudeste e do Norte e Nordeste, há uma dependência em alguns municípios do Nordeste Total. de 80%, 90% do governo federal. Eles não têm arrecadação própria, o Estado... Então, essa questão do pacto aí nós vamos ter que rever de fato. Agora, nós, diante desse cenário, ao planejar, nós precisamos pensar dispositivos que possam aliviar, né, os impactos disso sobre a população aqui do nosso território. Acho que isso é uma coisa que nos orienta e a Câmara, é bom que faça o debate da grande política, das questões gerais, mas olhe para cá para a gente poder ver como reduzir os impactos disso, inclusive na cidade, né? Sim. Agora, nesse contexto, João, para quem está em casa entender, desses quase 5 milhões que você falou no início, quanto é em média, por exemplo, receitas próprias e como Campinas pretende fazer para reduzir esses impactos que o vereador Búfalo acaba de citar? Bilhões. São 5 bilhões, né, a previsão. Bilhões, isso. Isso. O recurso próprio gira em torno de 60%, né, de 55%, 60%. E o crescimento dessas receitas próprias também está nessa ordem aí de 6% a 7%. Sim. E eu acho que a linha tem que discutir realmente um novo pacto federativo. Para você ter uma ideia, nós recebemos a visita essa semana aqui do secretário de Finanças de Teresina, que é uma capital, capital do Piauí. Por exemplo, no caso do FPM lá, Campinas recebe 10% do que eles recebem de repasse de FPM, sendo eles uma capital. Então isso acontece com quase todas as capitais do Nordeste. E eles têm receita própria como ISS e tudo. Então, eu acho que os pequenos municípios dos estados do Nordeste, sim, acho que tem uma dependência maior. Mas as capitais, acho que tem que rever. Tem que rever essa distribuição. Né? Porque não faz sentido, por exemplo, Campinas recebe mensal uma faixa de 3,5, 4 milhões do FPM. Teresina, que é uma capital, recebe 45, 50 milhões por mês. Mas qual é hoje o critério para que a gente entenda? Então, as capitais recebem mais ou é de acordo com o número de habitantes? Sim, como de funciona? acordo com o número de habitantes. O fundo de participação tem uma política própria. Então, ele é formado pelas receitas do IPI e do imposto de renda. Então, o governo federal faz essa arrecadação e destina uma parcela para o FPM. Desse total, 25%, se não me falha a memória, teria que ver a lei, vai para os estados e municípios. Sim. Então, depois tem a questão da... E cada um fica com uma fatia? Cada um fica com uma fatia, mas é que nem o vereador lembrou, os estados do Norte e Nordeste, por uma questão que lá atrás de
de fomentar o desenvolvimento naquela região, eles recebem uma parcela maior do que Sul e Sudeste. E sem contar que, por exemplo, os benefícios na questão do IPI de automóveis impacta diretamente. Quer dizer, o fundo de participação e, consequentemente, as cidades que devem receber uma fatia disso, né? Exatamente. Sim, mas agora como então Campinas pretende driblar um pouco essa questão aí desse repasse, dessa expectativa não tão positiva para 2016? O que a gente trabalha muito aqui é a arrecadação própria. Então, é em cima do IPTU, do ISS, agilizar a cobrança do IPTU, ter um lançamento do empreendimento novo, construção de prédios, de casas e tal. Antigamente levava aí 5, 6 anos para ter o lançamento do IPTU. Então hoje a gente, através de buscar novas ferramentas de informática, dá mais agilidade para esse processo todo e ter um lançamento mais ágil da cobrança do IPTU. No caso do ISS também. Então o que a gente pretende e vem fazendo, né, é aperfeiçoar cada vez mais os mecanismos de cobrança, tanto do IPTU como do ISS e da dívida ativa, né, da dívida ativa dos impostos. Antigamente, Campinas levava aí 5, 6, 7 anos para fazer um lançamento de IPTU de um empreendimento novo. Então está saindo um empreendimento de apartamentos. Demorava a cobrança do IPTU, depois vinha uma cobrança retroativa, isso trazia até problema para o contribuinte, que tinha que pagar vários anos dentro de um ano só, tal, em 12 meses. Hoje, buscando ferramentas na área de informática para aperfeiçoar esse sistema de cobrança, então nós estamos agilizando a cobrança do IPTU dos novos empreendimentos. E também agilizando também, no caso do ISS, buscando novas ferramentas para confrontar dados eletronicamente e agilizar a cobrança do ISS na questão da fiscalização, de maior fiscalização dos contribuintes, né? E com isso também agilizar também a cobrança amigável e judicial da dívida ativa, porque é isso que traz, que dá uma sustentação, né, dentro do quadro do nosso orçamento. No próximo bloco você vai explicar. No próximo bloco, então, você vai explicar um pouquinho melhor sobre essa questão de tentar negociar com o contribuinte e fazer com que entre mais dinheiro na prefeitura, mas a gente vai para um breve intervalo e volta já já com questão de ordem. Estamos de volta no último bloco do Questão de Ordem e no bloco anterior o João Carlos da Prefeitura ficou de falar para a gente como a administração municipal pretende fazer com que entre mais receita no município, que ele citou inclusive essa questão da negociação. João. Exato. Hoje nós temos na Prefeitura lá o Porta Aberta, né, onde o contribuinte pode procurar o Porta Aberta se ele tem imposto em atraso, seja IPTU, ISS, renegociar essa dívida. Então, nós temos parcelamentos que vai até em 60 vezes. É uma saída para o contribuinte resolver a sua situação, alongando o prazo de pagamento dessa dívida. E os juros também são relativamente pequenos, né? E com esse alongamento permite aí um melhor fluxo de caixa aí do contribuinte para colocar em dia as suas contas, né? Sim, agora quando a gente fala... A gente está falando dessa arrecadação, de algumas dificuldades, dos instrumentos que a prefeitura vai usar para tentar aumentar a sua receita própria, mas eu perguntei para o vereador falou, olha, é um momento até de cautela. Mediante tudo isso, a prefeitura prevê grandes investimentos ou não? Não é um momento de se pensar isso, João? Não, a prefeitura sempre tem, ela tem investimento principalmente na área de educação e saúde, ela sempre tem investimento, né? Construção de novas escolas, construção de novas creches, postos de saúde, reformas. Então, isso já, todo ano você tem uma previsão para esse tipo de despesa que a gente chama de investimento, despesa de capital. No caso da educação, está prevista a entrega de 5 creches para o ano que vem. Então, são obras que já foram licitadas esse ano, que o processo já está andando e tem esse compromisso de entrega para o ano que vem.
Diria assim, de grande obra que está prevista, no caso, é o BRT. Né? É um processo que já vem andando também e tem uma verba que será utilizada para pagar essa despesa de financiamento. Então, Tá, mas quando você fez a apresentação aqui e apresentou um quadro na ação implantação de corredores exclusivos para transporte coletivo, que é o BRT, quando aparece 19% realizado, meta para 2016, o que é isso? A gente então não vai ter todo o corredor pronto, não vai ter... o que vai estar pronto em 2016, então? Exato. O BRT, ele tem o projeto básico dele que está em andamento. Então, toda essa parte de documentação, de projeto que tem que ser aprovado, faz parte dessa medida. Essa medida de 19% não é a Secretaria de Finanças, né? É a própria Secretaria de Transporte, junto com a INDEC, que faz essa medição. Então, a questão de projeto está sendo realizada esse ano e ainda vai se alongar aí até o final do ano e início do ano seguinte. Então, por exemplo, se estima-se que Campinas terá o BRT em 3 anos, em 2016 vai ter sido feito até tal ponto, é isso? Exatamente. É basicamente isso. Isso preocupa o senhor de alguma forma, vereador? Não, preocupa no seguinte sentido, né? Quer dizer, nós temos uma transição de governos, né? Não necessariamente vai mudar o gestor nas próximas eleições, mas de qualquer forma, se esse planejamento ele não tiver calibrado e essa questão dos problemas que nós já discutimos aqui não tiverem consolidados para poder fazer de fato esses investimentos, são obras que podem paralisar no meio da execução. Como uma obra de grande porte, sempre nos preocupa se nós olharmos os exemplos, né, do que vem ocorrendo no país afora em relação a isso. Agora, Mirna, como nós entramos nesse debate de como gastar esses recursos que nós pensamos aqui, nas dificuldades, enfim, mas pensamos a arrecadação, a receita, né? Uma das questões, eu citei no dia da audiência, eu gostaria de voltar a tocar nela, que tem a ver com a política direta, a política pública em si, né? Então, há algum tempo que a gente já vem acompanhando, estudando, por exemplo, a inflação da terceira idade, que é maior do que a inflação para a pessoa que não é da terceira idade por conta de uma série de gastos. Então, nós não temos na lei de diretrizes algo que possa contemplar. Então, por exemplo, vamos supor que o município tem um novo imposto, uma suposição, um novo imposto para aumentar a sua arrecadação. Nós achamos que esse novo imposto, se ele for criado, ele precisa ter um dispositivo que alivie para a pessoa da terceira idade a sua arrecadação. Ou na política direta, né, por exemplo, na política de transporte. É importante pensarmos em reduzir para 60 anos aqui na cidade de Campinas. Porque que é uma lei já que precisa ser regulamentada. É isso, e está suspensa por uma DIN, né? Mas a regulamentação disso, o funcionamento disso alivia os impactos, né, de políticas como essa para o cidadã da terceira idade. Então, acho que essas coisas, nós precisamos traduzi-las na lei de diretrizes. Já estou aqui antecipando, inclusive, algumas coisas que nós estamos pensando. Uma outra, e eu estou refletindo a respeito, por exemplo, o Estatuto da Criança, lá no artigo 4º, diz que a infância precisa ser prioridade, inclusive na questão orçamentária. Então, o município, ele tem uma legislação que beneficia universidades privadas, mas não consegue atender todas as crianças na creche. Então, nós precisamos inverter a prioridade disso, porque a obrigação dele, né, pela Constituição, inclusive, não é a oferta de ensino superior, em sim a educação básica. Então, isso precisa estar traduzido aí. Mas quando a prefeitura mostra aqui, vereador, essa construção dessas unidades de educação infantil, o senhor acredita que não vai suprir
Não, é bom olhar para esses números, porque a gente percebe um empenho. Agora, quando se fala em prioridade absoluta, nós precisamos ter no nosso horizonte menos benefícios para as universidades, inclusive, e mais benefícios para que a gente resolva o problema da educação infantil. Eu estou dizendo isso, mas daqui a pouco vão dizer que eu quero tirar os alunos das universidades aí, como tem acontecido aqui. Mas, enfim, não se trata disso. Se trata da lei de diretrizes, né, traduzir essa questão para a cidade, essas necessidades. Agora, vereador André, como líder de governo, eu gostaria que o senhor respondesse esses 2 pontos levantados pelo vereador Búfalo, a questão do maior de 60 anos poder utilizar o ônibus sem pagar nada, que inclusive isso já foi amplamente discutido aqui na casa, vários vereadores dizendo que é uma proposta, que é um planejamento desse governo de fazer isso até o final da gestão do governo Jonas. E a segunda questão é essa da educação infantil. Bom, antes de mais nada, é importante dizer que o governo Jonas fez uma opção por não aumentar impostos. Enquanto outros municípios aumentaram a carga tributária para poder fazer frente a essas dificuldades, o governo do prefeito Jonas não fez essa opção, ou seja, não houve aumento de impostos. Muito pelo contrário, houve até desoneração em alguns setores, como o setor de tecnologia, para atrair mais empresa, para gerar mais empregos aqui na cidade e também, consequentemente, mais impostos pagos por essas empresas. Reduzimos o IPTU para as moradias até 55 metros, para as regiões mais carentes da cidade, para aliviar o IPTU. Ou seja, uma política preocupada com o cidadão e preocupada em atrair mais empregos. Então, acho que isso é um diferencial. Nós vimos muitos municípios que aumentaram impostos ao longo desses últimos tempos. De um modo geral, quando a gente fala essa questão de imposto, e aí eu queria só voltar um pouco a quando eu falei da crítica ao governo federal, é que o governo federal, além de aumentar o imposto, o que aconteceu? Ele aumentou o imposto em cima de contribuições sociais, como PIS e CONFINS. Quando ele aumenta esse tipo de imposto, quer dizer, todo mundo tem um custo maior, ou seja, vai pagar mais, mas esses impostos não têm repasse para os municípios. Então, esse imposto fica exclusivamente para o governo federal. E aí fica na boa vontade dele repartir como achar que deve. Diferente do imposto do IPI, que o IPI, obrigatoriamente, uma parte vai para os municípios e para os estados. Então, eu estou fazendo essa pontuação porque, além de aumentar imposto, o que já é ruim nessa situação, aonde foi aumentado o imposto, não vem esse recurso para os municípios, mantendo uma situação difícil para os municípios. Particularmente sobre esses 2 aspectos que você mencionou, o governo Jonas está, sim, analisando para ver a viabilidade de se estender essa questão da passagem de ônibus para os... Mas não está ainda na LDO. Não está ainda nesse momento, até porque isso depende de um estudo para se ter viabilidade financeira para que isso ocorra. Mas eu posso te dizer que o prefeito Jonas está analisando esse aspecto para poder verificar a possibilidade de ainda, no seu governo, implantar essa forma de dar que o Estatuto do Idoso prevê, inclusive, não é isso? Exatamente, né? A dificuldade está justamente em como que você vai arcar, porque o sistema de transporte, ele tem 2 formas de ser rateado. Ou todo mundo paga um pouco mais por aquele benefício, e é uma coisa que existe hoje, ou então tem que ter subsídio do governo municipal para aquele benefício. Então, isso tem que ser muito bem pensado, porque o subsídio é um dinheiro que poderia estar indo para uma outra área e ele está sendo direcionado para essa área. Então, toda vez que a gente cria um novo benefício, ele tem que estar muito bem desenhado, muito bem equalizado, para não gerar nenhum tipo de problema que dificulte outras áreas da cidade. Por isso que eu falo que tem que ser feito um estudo para que a gente não inicie um benefício que não seria suportável depois, ao longo do tempo, para atender essa justa reivindicação e esse interesse das pessoas com 60 anos. Então, eu acho que há essa preocupação e a gente vai trabalhar para buscar isso o quanto antes. E a educação infantil? A educação infantil, ela tem hoje uma prioridade no governo que justamente está focado na construção das nave-mães, como forma de enfrentar, porque você tem um déficit muito grande. Aliás, é bom que se diga, isso não é um problema de Campinas. As cidades, de um modo geral, principalmente as grandes cidades, todas têm déficit na educação infantil, todas, e déficits altíssimos. Campinas vem enfrentando isso ao longo do tempo,
principalmente com a construção de naves-mães. Estão previstas nesse plano construção de mais naves-mães, mais creches, para que a gente possa enfrentar esse problema. Não é uma questão fácil, mas o governo está empenhado em melhorar essa condição tão necessária que é a educação infantil. Essas unidades, João, elas são naves-mães ou tem também creches que serão totalmente gerenciadas pelo poder público? Sim, a previsão de construção de nave-mãe, ela vem de um programa do governo federal, né, que destina uma parte do recurso do PAC para essa área. Então, tem uma parte de recurso federal para a nave-mãe, mas também tem as novas creches dentro de um outro conceito, não dentro daquele conceito de nave-mãe, né, que também está sendo executado pelo governo. E a expectativa da Secretaria de Educação é isso, é entregar 3 unidades educacionais esse ano de ensino infantil e 5 para o ano que vem. E com isso, né, já diminuir a fila de espera que existe dentro do município para a educação infantil. Quando a gente fala em LDO e fala de metas de um governo, de alguma forma, se a LDO não for cumprida, existe algum tipo de sanção por lei ou não? Por exemplo, olha, a gente não teve o orçamento para fazer a meta tal. Existe isso ou não? Você teria que ter feito já que colocou na meta? Não. Colocar na meta é um objetivo a ser alcançado. Agora, se você não colocar, aí te impede de você executar. Correto. Né? Porque a LDO é justamente para isso. Então, ela tem a previsão na Constituição e ela é uma obrigatoriedade do município ter a LDO. E o fato de você não ter previsto na LDO pode inviabilizar uma execução ou um novo projeto de lei pedindo alteração na lei de diretrizes. Sim, agora, vereador, nosso tempo está acabando, o senhor é o líder de governo na Câmara. De que forma o senhor pretende trabalhar com os colegas, tanto da base quanto da oposição, para a aprovação da LDO e também para que ela receba o mínimo de emendas possíveis? Bom, essa questão da emenda vai depender aí das propostas que virão a respeito dela, né? Mas a intenção é que a gente aprove isso o quanto antes, tendo em vista que essa aprovação é necessária para que se inicie a preparação para a lei orçamentária que tem que ser entregue aqui na casa até o final de setembro. Então, nós temos hoje uma necessidade muito grande de ver essa peça aprovada e eu acredito que já está na casa há um bom tempo, tivemos audiência pública e nós devemos conduzir agora para a aprovação final. Vereador Búfalo, o senhor vai apresentar emendas? Vou apresentar, eu tenho 5 ou 6 emendas aí, acho que a LDO inclusive precisa dialogar com o plano de metas que o prefeito Jonas apresentou no início da sua gestão. E para isso nós devemos apresentar 4 ou 5 emendas aí em torno desses temas que eu trouxe aqui no debate. Tá ótimo. E você que acompanha a TV Câmara Campinas pode acompanhar a votação também da votação desse projeto da LDO em uma das reuniões ordinárias aqui da casa ou em reuniões extraordinárias, que as ordinárias acontecem sempre às segundas e quartas-feiras a partir das 6 horas da tarde. Eu agradeço a participação de vocês e até uma próxima oportunidade. Obrigado, até a próxima. Obrigado. O Questão de Ordem fica por aqui. Na sequência, você fica com a programação da TV Câmara. E até um próximo Questão de Ordem.